Cairo Invest explica. E aí, para quem já percebeu que a poupança ficou para trás e está procurando o próximo passo, o Tesouro Direto com certeza já apareceu no radar, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos encarar aquela pergunta que assusta muita gente que está começando. Como é que pode um investimento de renda fixa, de repente, aparecer no extrato valendo menos do que o valor que foi aplicado? Parece estranho, né? Fica por aqui que a gente vai resolver esse mistério e muito mais. A ideia por trás é bem simples, na verdade. Ao comprar um título do Tesouro Direto, na prática, a pessoa está emprestando dinheiro para o governo federal. E o que faz isso ser tão interessante é a segurança. O investimento é garantido pelo Tesouro Nacional, o que o torna o ativo mais seguro do país. Afinal, o governo brasileiro nunca deu calote na sua dívida interna. Olha, o primeiro passo para investir bem não é sair escolhendo um produto, é, primeiro de tudo, definir um objetivo. O melhor investimento sempre vai depender do plano e, claro, do tempo que se tem para realizar esse plano. Vamos começar com os planos mais próximos, os de curto prazo, ali de até uns 3 anos. Pode ser aquela viagem dos sonhos para o ano que vem ou, quem sabe, o objetivo mais importante de todos, construir uma reserva de emergência para cobrir os imprevistos sem precisar se endividar. Para isso, a palavra-chave é segurança. Para esses objetivos, 2 coisas são fundamentais: segurança e liquidez, que é aquela facilidade de pegar o dinheiro de volta quando for preciso. E nisso, gente, o Tesouro Selic é imbatível. Ele permite o resgate a qualquer momento, sem o risco de perder a rentabilidade que já acumulou. Agora, vamos olhar um pouquinho mais para frente. Planos de médio prazo, ali entre 4 e 5 anos. Talvez o objetivo seja trocar de carro ou finalmente fazer aquela reforma em casa. Para esses casos, saber quanto dinheiro vai render ajuda muito a se planejar. Pois é, para um objetivo com data marcada, o ideal é saber exatamente quanto vai ser o resgate lá no final. E é justamente isso que o Tesouro Prefixado oferece. Uma taxa de juros é travada na hora da compra e pronto. A garantia é de receber aquele rendimento exato, sem surpresas, se o dinheiro ficar lá até o vencimento. E para os grandes projetos da vida? Aqueles que a gente sabe que levam mais tempo para se concretizar, como a aposentadoria ou garantir a faculdade dos filhos lá na frente. Em períodos muito longos, o maior inimigo do nosso dinheiro é a inflação, aquela que come o nosso poder de compra. O Tesouro IPCA+, foi criado justamente para proteger disso, garantindo rendimento real, ou seja, sempre acima da inflação. Beleza, agora que a gente já conectou os objetivos com as ferramentas certas, vamos entender em detalhes como funciona cada um desses 3 principais títulos do Tesouro Direto. Olhando para essa tabela, o papel de cada um fica bem claro, né? O Tesouro Selic é o nosso porto seguro para ter liquidez. O prefixado dá a certeza da rentabilidade, mas, lembrando, só lá no vencimento. E o IPCA+, funciona como um escudo contra a inflação para o longo prazo. Falar de porcentagem é legal, mas ver o dinheiro crescer de verdade é ainda melhor. Vamos dar uma olhada em algumas simulações para entender o poder desses investimentos na prática. Vamos começar com o Tesouro Selic. Simulando aportes de R$ 350 por mês até 2031, o resultado líquido seria de mais de R$ 29 mil. No mesmo período, a poupança renderia pouco mais de R$ 27 mil. Olha, é uma diferença de quase R$ 1.800. Já dá para fazer alguma coisa, né? Agora, olha o que acontece no médio prazo com o Tesouro Prefixado. Com aportes de R$ 300 por mês, o valor líquido acumulado chegaria a quase R$ 33 mil. A poupança, quase R$ 28 mil. A diferença aqui já pula para quase R$ 5 mil. É um valor bem mais expressivo. E agora, o poder do longo prazo em ação. Se prepara! Com aportes de R$ 200 por mês, até 2040, o Tesouro IPCA+, poderia acumular mais de R$ 76 mil já líquidos. A poupança, nas mesmas condições, chegaria a menos de 61 mil. A diferença aqui é impressionante. É o poder dos juros compostos trabalhando por décadas. É isso mesmo, mais de R$ 15 mil. Essa é a diferença que a escolha certa de investimento pode fazer no longo prazo, de acordo com essa simulação. É o efeito da rentabilidade maior e da proteção contra a inflação, fazendo o dinheiro trabalhar de verdade. Os números são impressionantes. Mas isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta lá do início. Se o rendimento é fixo, por que o valor na conta pode cair de um dia para o outro? Chegou a hora de explicar o tal conceito da marcação a mercado. Pensa assim,
o título tem um preço de revenda que muda todo santo dia no mercado. Se hoje o governo oferece novos títulos pagando juros maiores que o seu, o preço do seu título antigo cai um pouco, porque ele fica menos atraente. Agora, se os juros caem, o seu título antigo, que paga mais, se valoriza. É a pura lei da oferta e da procura. Então, o ponto crucial é este aqui. A rentabilidade combinada lá no início é uma promessa garantida, mas só se o título for levado até a data de vencimento. Vender antes significa aceitar o preço do dia, que pode ser bom ou pode ser ruim. Essa analogia é perfeita. A pessoa comprou um título por um preço. Se o mercado, no dia seguinte, oferece menos por ele, essa perda é só no papel. Ela só vira uma perda de verdade se a pessoa decide vender naquele exato momento de baixa. Se esperar, a tendência é o valor ir se ajustando até chegar no prometido lá no vencimento. Então vamos lá responder de uma vez por todas aquela pergunta que fizemos lá no começo. Tá aí a resposta final. No Tesouro Selic é praticamente impossível perder. Já no pré-fixado e no IPCA+, sim, é possível, mas só se a venda for feita antes do vencimento num cenário ruim. Por isso que aquele passo número 1, que a gente viu lá atrás, é o mais importante de todos. Tem que alinhar o prazo do título com o prazo do objetivo. Agora que a lógica toda está clara, vamos para a parte prática, que, olha, é surpreendentemente simples. Veja só como dá o primeiro passo. E é basicamente isso, 4 passos bem simples. O acesso hoje em dia está muito fácil, com um monte de instituição oferecendo taxa zero e um investimento inicial super baixo. O caminho para começar a construir um futuro mais seguro está aberto. A partir de agora, a decisão está nas mãos de quem investe. Com esse conhecimento, já dá para analisar os próprios sonhos e planos e, assim, escolher a ferramenta certa. O primeiro passo no caminho para a segurança financeira pode ser dado ainda hoje. Cairo Invest explica.